Bem-vindo mais uma vez à nossa Escola Bíblica Dominical, Vencendo a Ansiedade. Hoje a lição número 7, Cultivando a Paz em Nosso Coração. O texto básico se encontra em 2 Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Bom, falar de paz é falar de uma realidade que está em falta na nossa vida, na vida da sociedade de uma forma geral, a vida da humanidade de uma forma geral, e sempre esteve em falta. Os conflitos humanos, a falta de paz é uma realidade desde a queda. E de fato a falta de paz ela é uma consequência direta do pecado. Porque pecamos um dia, esse mundo afetado pelo pecado é agora um mundo que propaga a ausência de paz. E isso se faz ver no nosso mundo interior, pessoalmente, isso acontece nos nossos relacionamentos familiares, isso acontece fora dos limites da nossa casa, no nosso trabalho, na própria rua. Né? O que falar da violência urbana que tira a paz de tantas pessoas? Né? O que falar das guerras entre nações, que são uma realidade há muito tempo? Então, o nosso mundo é assim, e muitas vezes nós, ao ver toda esse estado das coisas, a gente fica com o coração acelerado, temeroso, duvidoso, e algumas vezes até mesmo como se a fé tivesse nos abandonado mesmo. Né? Eu fico imaginando aquelas pessoas que foram vítimas de violências cruéis, como encontrar paz, como reencontrar a paz, é uma das coisas que precisamos discutir aqui. Tá? Então, assim, como no meio de um mundo afetado pelo pecado, nós podemos ter a mente sã, o coração tranquilo e descansado em Deus, desfrutando dessa paz que Ele pode nos dar. E aí nós vamos estudar um pouquinho sobre hoje. Em primeiro lugar, antes de começarmos aqui, a gente precisa lembrar do que é paz. O termo paz no Antigo Testamento, a palavrinha shalom, é uma palavra muito importante na língua hebraica. Ela dava a ideia de ausência de conflito. Por exemplo, no primeiro livro dos Crônicas, capítulo 22, versículo 9, quando Davi está deixando instruções para Salomão, seu filho, ele vai falar da promessa que ele tinha recebido de Deus. Né? A gente pode ler a partir do versículo 6, ele vai falando assim, ó, então chamou a Salomão, falando de Davi, seu filho, e lhe ordenou que edificasse casa ao Senhor, Deus de Israel. Disse Davi a Salomão, filho meu, tive intenção de edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizeste grandes guerras. Não edificarás casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra na minha presença. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que, usado por Deus, teve que lutar muitas guerras. E finalmente, Deus interrompe o desejo de Davi de construir o templo ao Senhor e fala, o seu filho vai construir esse templo. E aí vai falando, Deus vai falando para Davi, e Davi aqui está relatando para Salomão, eis que te nascerá um filho, que será homem sereno, tranquilo, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e Salomão é da mesma raiz da palavra shalom. Interessante, né? Paz e tranquilidade darei a Israel nos seus dias. Então, essa sensação de tranquilidade, de ausência de conflitos, de descanso, de tranquilidade, é aquilo que a palavra de Deus define como paz.
Por toda a Bíblia, o termo tem uma extensão de significado bem mais ampla e pode significar muitas coisas. O bem-estar do indivíduo, o bem-estar de grupos, de nações, uma espécie de prosperidade, tanto física como material, aquela sensação de que está tudo no seu lugar certo e que a gente pode ficar tranquilo, descansar. Também uma sensação de que ninguém vai afetar aquilo que nós cultivamos, né? Nós vamos ter o resultado daquilo que cultivamos, nada vai ser roubado, nada vai ser tolhido, nada vai ser frustrado, uma sensação de bênção, de bem-estar, de tranquilidade, de organização. Tudo isso tem a ver com a palavra paz no Antigo Testamento.